Hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a decadência da Grande Babilônia. O nosso texto de hoje está baseado em Isaías capítulo 13, versos 2 a 22. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando o capítulo 13 é estudado mais a fundo, e eu desafio a ler o texto em casa durante esse dia para que você possa ter uma noção bem clara da profecia que foi feita pelo próprio Isaías sobre a questão da queda da própria Babilônia. Como já mencionei, na época em que o profeta escreveu, o império que estava em ascensão, ou que dominava toda aquela região, era o Império Assírio. Entretanto, alguns anos mais tarde, Nabopolassar, que é ninguém menos do que o próprio pai de Nabucodonosor II, que foi o mesmo indivíduo que acabou conquistando o reino de Judá e anexando esse mesmo reino ao Império Babilônico, Nabopolassar fez uma espécie de aliança com os persas e conseguiu exterminar ou conquistar o Império Assírio, que não conseguiu se levantar mais depois dessa grande vitória que Nabopolassar teve sobre esse império. A partir daí, principalmente na época de Nabucodonosor, que sem sombra de dúvida foi o maior dos monarcas da Babilônia, a cidade começou um processo de conquista e ao mesmo tempo de acúmulo de riquezas, de glórias. A própria cidade de Babilônia acabou se tornando uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá você encontrava nada mais nada menos do que os jardins suspensos que Nabucodonosor mandou fazer para a própria esposa, que era uma mulher que ele amava muito. E você vai encontrar também na antiga Babilônia as bases da torre de Etemenanque. Etemenanque, essa torre, era uma torre em forma de zigurate, que eram pirâmides sobrepostas, que era uma torre dedicada a todas as divindades da Babilônia, principalmente a Bel-Marduk, que era a principal divindade daquela mesma cidade. No alto dessa torre havia um altar ou um templo dedicado a todas as divindades da Babilônia, que eram divindades sem fim. Havia um rio que cortava o centro da própria cidade, portanto era uma cidade que tinha água, o que fazia com que ela pudesse aguentar um cerco durante muito tempo. Ela foi muito bem fortificada. O famoso portal de Estar, que era uma das entradas da cidade, com tijolos azuis, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Enfim, se formos falar apenas da cidade de Babilônia, havia tanto luxo, tanta ostentação nessa mesma cidade, que tudo reluzia em Babilônia. Um outro detalhe importante é que Babilônia era conhecida como a cidade do saber. Haviam tantas bibliotecas e universidades em Babilônia que os sábios e ao mesmo tempo os astrólogos, indivíduos que dominavam o conhecimento da matemática e ao mesmo tempo da astronomia com uma maestria tão grande que era conhecido no mundo esse mesmo conhecimento que a Babilônia dominava. Portanto, era uma cidade que acabou se impondo de maneira muito, muito forte sobre todo o mundo. Entretanto, obviamente que as grandes conquistas que ela teve acabaram passando, porque depois da morte de Nabucodonosor II, os indivíduos que acabaram assumindo o poder depois dele, os seus descendentes, não tiveram a mesma força que ele. Quando olhamos para Daniel capítulo 5, nós percebemos que o rei Ciro teve muita facilidade para poder conseguir conquistar a cidade no ano 539. Ele desviou o curso do rio Eufrates, que passava exatamente no meio da cidade, acabou o nível da água acabou baixando. Com os seus soldados ele passou por dentro ou por baixo das muralhas, mas as pessoas estavam tão descontentes com o rei Belsazar, que era o rei da Babilônia naquela altura, que eles simplesmente abriram os portões que davam acesso ao rio e ele entrou sem que houvesse qualquer tipo de batalha. A cidade de Babilônia posteriormente acabou sendo conquistada também por Alexandre o Grande, na época que a aliança greco-macedônica acabou tomando conta do Império Medo-Persa.
Os romanos depois acabaram tomando essa mesma cidade, até que houve um determinado momento em que a cidade acabou se tornando um montão de ruínas. Hoje ainda, mais ou menos a uns 300 quilômetros ao norte da atual Bagdá, no Iraque, você vai encontrar as ruínas da antiga Babilônia. Durante a Guerra do Golfo, os americanos enviaram um míssil para poder cair em Bagdá, mas erraram um pouquinho nos cálculos e esse míssil caiu próximo às ruínas da própria cidade de Babilônia, ou das ruínas da cidade de Babilônia, e boa parte das ruínas acabaram desaparecendo. Existe um pequeno vilarejo próximo de onde hoje são as ruínas de Babilônia, mas ela nunca mais foi reconstruída. Quando olhamos para o capítulo 13 de Isaías, Isaías fala exatamente isso: Babilônia nunca mais vai ser reconstruída. Os nômades armarão as suas tendas ali. Quem, na época de Isaías, ouvisse uma situação como essa, acabaria rindo de uma predição como essa. Mas o Senhor Deus conhece o fim antes do princípio. Então ele é capaz de poder decretar que algo vai acontecer, porque ele já conhece, ele já sabe como será o final de todas as coisas. É por isso que quando nós olhamos, por exemplo, para as profecias relacionadas ao tempo do fim, quando olhamos para essas profecias do tempo de Isaías, Isaías com séculos de antecedência prediz a ascensão e ao mesmo tempo a queda de Babilônia, e tudo foi comprovado na história como tendo acontecido, nós podemos ter a certeza de que todas as profecias que demonstram aquilo que vai ter lugar exatamente antes do retorno de Cristo Jesus, como Apocalipse 13, que menciona a imagem que será erguida à besta e a imposição que vai ser feita diante de todos os povos, todos serão obrigados a adorar a besta, e aqueles que se negarem a isso não poderão comprar e nem vender. E algumas pessoas olham para isso e dizem assim: um poder mundial com tanta autoridade, isso é impossível nos nossos dias. Quando olhamos para profecias como essa de Isaías, que se cumpriram, apesar de toda a sua impossibilidade, nós podemos ter a certeza de que aquelas que estão para se cumprir ainda, elas terão lugar. E essas profecias, como as do capítulo 13, só nos ajudam a estabelecer de forma bem firme a nossa fé na palavra do Senhor Deus. Foi o próprio Cristo quem disse: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu gostaria de orar agradecendo ao Senhor Deus por profecias como essas que estão na palavra do Senhor, que solidificam nossa fé na palavra de Deus, para que nos ajude também a ter fé naquelas profecias que ainda têm que se cumprir, inclusive a do retorno do Senhor Jesus Cristo em nossa geração. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque, ao estudar o capítulo 13 de Isaías, percebemos que antes que a Babilônia se tornasse uma nação poderosa, o Senhor predisse a sua ascensão e queda. E tudo que o Senhor disse através de Isaías aconteceu. Ajuda-nos a termos também a nossa fé solidificada nas profecias que estão para acontecer, para que, quando elas tiverem lugar, nós estejamos preparados, porque cremos na palavra profética e nos preparamos para esses acontecimentos. Nos colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?